Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Todos estão vendo? Sim? Ok. Comecemos. Nas últimas aulas, nós vimos o quê? A questão dos layouts, do arranjo físico e do impacto que isso tem na organização dos sistemas e nos métodos. Na organização de toda a minha empresa, indústria, nos processos de entrada, saída e processos produtivos e na tomada de decisão para o método, beleza? Isso aqui foi passado para vocês. Aí nós falamos de sistema, nós falamos de sistema, que é a entrada, o processo de transformação e a saída. Então, entrou uma matéria-prima, passou por um processo de produção aí, a partir de equipamentos, mão de obra, materiais, saiu um produto final. Lembrando que esse produto final, ele tem que ter qualidade. E essa qualidade é dada em todo o processo. Beleza? Aí nós falamos um pouquinho sobre fluxogramas, que são o quê? São diagramas de representação de processos, para poder mostrar uma sequência de atividades, certo? Então, a partir do momento que eu mostro uma sequência de atividades, eu estou mostrando o quê? Um fluxograma para vocês, né? Vai ser tomada a partir de figuras geométricas e vai auxiliar o quê? Na tomada de decisão. Ainda coloquei para vocês que um exemplo de fluxograma, um exemplo aqui de fluxo, é um diagrama PERT CPM. Ele usa aí uma parte geométrica, mas ele é uma sequência de atividades para calcular a produtividade e caminho crítico, tempo de folga, tempo de duração. Aí, nós entramos nas questões de tipos de fluxograma, né? Que vocês fizeram um trabalhinho lá para mim. Fluxograma de operação, fluxograma setorial de setor, fluxograma de layout e o de linha operacional e montagem. Vocês ficaram loucos, desesperados. Professor, nós não estamos achando nada na internet. Professor, tá difícil a pesquisa. Até para a biblioteca virtual eu fui. Achei 3 livros de fluxograma na biblioteca virtual só de odontologia. Mas isso aí que você passou, eu só achei as suas figuras. Então, isso aqui que eu passei não é uma matéria tão específica, porque, na verdade, ela é uma matéria muito específica, não é uma matéria tão comum, que eu gostaria de ter falado, não é uma matéria tão comum, porque ela não é tipos de fluxograma, ela é tipos de fluxograma industrial. Então, eu só não coloquei aqui tipos de fluxograma industrial, porque eu ia cantar a pedra antes de vocês fazerem a pesquisa. Era para poder realmente pesquisar. Por favor, não me matem, não queiram jogar pedras em mim. Foi pelo bem de vocês. Vixe, tem comentário aqui no chat. Depois eu vou ter que olhar esses comentários, porque agora não vai dar. Olha só. Beleza, vamos lá. Gente, antes de eu entrar no conteúdo, todos já foram no shopping. Todos já foram no shopping? Já, né? Tudo bem. Claro. Ah, claro. Quando vocês vierem para cá, vocês me mandam mensagem para a gente poder sair, tá? Combinado. Fechou. Aí vocês vão me pagar um monte de churrasco, bolo, né? Não combinado mais. Ah, para. Credo, que morrinhagem. Gente, quando vocês entram no shopping, ou quando vocês entram em determinada loja, numa loja maior, eu vi isso também na Renner. A Renner tem isso. Eles têm na entrada, inclusive foi uma exigência para poder melhorar a acessibilidade na loja, eles têm na entrada um mapa. Esse mapa, ele vai setorizar todas as lojas. Então, leste, na parte leste tem a loja tal, 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 tal. Na parte oeste tem a loja tal, tal, tal. Quando a gente trabalha shopping, no próprio projeto de engenharia e arquitetura, não tem como você separar as lojas por departamento. Por exemplo, a única parte que realmente fica separada é a parte da alimentação, né? Mas ainda assim sempre tem uns quiosquinhos ali no meio ali com alguma outra coisinha ali para alimentar. Mas não tem como você separar simplesmente assim, lojas de referentes à parte do jeans. Ficam desse lado, na parte leste.
Lojas referentes a calçados ficam desse lado. Lojas referentes a eletrodomésticos ficam aqui. Não dá para separar isso por setor num projeto de um shopping. Então fica tudo junto e misturado, né? As lojas geralmente assim elas ficam aleatórias, né? Você faz a alocação só depois. Então, galera, quando você entra e vê aquele mapa na entrada do shopping, significa que aquilo ali é um fluxograma para poder te orientar. Ele é um fluxograma de quê? De layout. Porque ele está te mostrando qual que é o layout. Olha, se você quer chegar na loja tal, você vai ter que passar por tal caminho. Então, ele vai te mostrar como é que funciona a localização das lojas. Quando você vai analisar a parte de localização de lojas, a parte de localização da empresa. Por exemplo, se você entra dentro de uma determinada empresa, do lado direito, eu tô ruim da cabeça, né? Do lado esquerdo, que isso aqui é a minha esquerda, do lado esquerdo fica a parte industrial, do lado direito fica a administração. Se eu tenho um mapa que fala isso, exatamente isso, eu tenho um fluxograma de layout. Quando eu vou detalhar o setor, por exemplo, se nesse shopping tivesse como eu mapear por setor de roupa, setor de calçado, setor de alimento, setor de eletrodoméstico, eu teria um fluxograma setorial, tá? Aí eu tenho que ter a especificação do setor, beleza? Se eu for trabalhar a parte operacional, por exemplo, se eu entro dentro de uma loja, eu vou pegar aí uma loja de exemplo, uma confeitaria, e se eu trabalho a execução do produto dela, se eu estou trabalhando a execução do produto, eu estou trabalhando um fluxograma de operação. Aí eu trabalho a execução do produto. Se eu trabalho o fluxograma de linha de montagem, ele parece um fluxograma de operação, mas ele é um pouco mais detalhado. Essa é a diferença entre eles. Por exemplo, eu vou começar com fluxograma de operação. Quando que eu trabalho com fluxograma de operação? Quando a minha operação for totalmente linear. Você não vai achar isso em praticamente livro nenhum. Por isso que eu passei o livro para vocês, o livro que eu tirei como base. Quando que eu trabalho em fluxograma operacional? Quando é uma operação totalmente linear. Se eu tenho tomada de decisão em linha de produção, aí eu tenho um fluxograma de linha de produção e montagem. Você sabe por quê? Linha de produção e montagem não depende de um fluxograma linear, porque muitas das vezes a montagem de peça depende de várias outras pessoas. Não depende simplesmente de uma para poder fazer. Eu posso pegar um bolo e uma pessoa consegue fazer toda a minha linha operacional, certo? Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, a montagem de um carro, logicamente, não estou trabalhando a escala dos produtos. Se eu trabalho a montagem de um carro, uma pessoa não dá para fazer a montagem completa. Eu tenho vários setores que no final vai me dar um produto. Aí sim eu tenho um fluxograma de linha operacional e montagem. Beleza? Essa é a diferença básica entre fluxograma de operação e de linha de montagem. Basicamente isso. O fluxograma setorial vai separar por setor. Setor. Matéria-prima. Montagem 1. Dobra do perfil. Montagem 2. Aí ele separa por setor. Embalagem. Setor despacho. Despacho foi ótimo, né? Despacho foi a melhor. Setor embalagem e distribuição. Despacho não. E o fluxograma de layout? Vai pegar o layout de toda a parte industrial, a parte empresarial e vai me falar, do lado tal tem a parte de montagem, do lado tal tem a parte de dobra do perfil, do lado tal tem a parte de distribuição, aqui fica a parte de embalagem. Então, ele vai trabalhar um contexto mais genérico. Vamos lá para a teoria. Vamos para as definições. Quando eu trabalho um fluxograma linear de operação, ele pode ser um fluxograma de operação ou também conhecido como um fluxograma linear de operação. Ele vai ser um diagrama, logicamente, de processo, mas esse processo ele vai ter que trabalhar de forma totalmente linear, beleza? Então, o que acontece? Você pode encontrar isso aqui na literatura, chamado também de Operation Process Chart, ou Outline.
que também é a questão linear, certo? Quando estamos estudando o método de trabalho, ele pode ser útil também na parte global. Então, você vai detalhar ele para cada atividade que compõe. Em resumo, foi tudo que eu falei para vocês. De acordo com o livro... Deixa eu só mudar aqui, porque senão eu não vou enxergar, Jesus. De acordo com esse livro, Introduction World Study, editado e publicado pela Organização Internacional do Trabalho, então aqui, ó, por isso que eu abordei isso aqui para vocês, porque é da OIT, o diagrama de operação do processo registra a sequência de atividade das principais operações e ainda, gente, você tem as inspeções que podem ocorrer, tá? Dentro do início e do final do processo. Pode ter uma ampla abrangência e requer o uso de um conjunto limitado de símbolos. Quando eu trabalho a parte linear, eu não vou detalhar tanto e eu não vou colocar vários símbolos no fluxograma. Certo? Mas assim, isso aqui vai de autor para autor, vai de fluxograma para fluxograma. Vai depender da sua necessidade como operador, como gestor, o que você precisa detalhar, tá? Às vezes, para você acompanhar o processo, você precisa de um fluxograma mais detalhado. Para executar, você precisa de um fluxograma mais restrito, mais direto, mais trabalhável. Lá daquele livro eu peguei esse exemplo. O que eu falo para vocês? Não fiquem apegados às formas geométricas. Entendam como é que funciona o processo, pelo menos nessa disciplina, tá? Eu na prova não vou cobrar o que significa um quadrado. Quadrado pode ser uma atividade. Eu na prova não vou cobrar o que significa um círculo, que geralmente círculo é colocado como início ou fim de atividade e ainda pode ser colocado para poder fazer a ligação entre uma atividade e outra, tá? Mas olha só, aqui ele simbolizou como início e final o triângulo. Aqui ele simbolizou como atividade o círculo. E simbolizou como inspeção o retângulo, o quadrado. A setinha porque tem segmento no processo. Ele iniciou com a matéria-prima passou por um processo produtivo, que nós ainda não sabemos o que é, passou por uma inspeção de verificação de qualidade e depois eu tenho o produto acabado. MP, matéria-prima, PA, produto acabado. Ela teve alguma parada brusca? Não. Ela teve um tratamento totalmente linear. Eu tive algum outro processo entrando aqui no meio? Eu tive alguma ramificação desse processo? Não tive. Fluxograma operacional. Esse daqui, galera, é um fluxograma simplificado, que ele é muito mais fácil de entendimento para quem está fazendo a parte operacional do seu processo. Isso aqui é o que você leva lá para o chão de fábrica, tá? Olha, fulano, você vai, pega a matéria-prima, passa ela pelo processo de corte, dobra, prensa, sei lá mais o que, faz a inspeção de qualidade e produto acabado, ok? Beleza? Eu vou falar no geral e depois eu volto com o processo de tratamento de água para vocês verem. Fluxograma setorial. Galera, esse aqui ele tem a utilidade, a finalidade dele é estudar o processo de gestão, tá? Levando-se em consideração a forma do layout e o posicionamento dos setores. O que acontece? A forma setorial é muito importante dentro de uma empresa. Então, quando você trabalha a forma setorial, quando você trabalha o setor, aqui lembrando para vocês não ficarem apegados à questão das formas geométricas, aquele processo inicial nosso, esse aqui, eu vou copiar ele para cá, ó. Ele virou esse processo. Esse processo que é linear, continua linear aqui, ó. Eu só tive uma curva, porque senão não ia caber em todo o design. Mas isso aqui é só exemplificativo. Olha o que aconteceu com esse processo. A matéria-prima saiu para a produção, passou pela prensa, passou pela pintura, teve uma inspeção de qualidade. Opa! Você está vendo que ela volta para o processo? Muito provavelmente, depois da pintura, teve um pequeno problema em alguma das prensas. Ela teve que voltar para fazer uma correção nesse tratamento. Fez a correção, passou pela inspeção e passa pela montagem e saiu o produto acabado. Lembrando que tem uma outra inspeção aqui.
Ou ainda podemos determinar o seguinte, que essa peça saiu da matéria-prima, passa pela prensa, passa pela pintura, faz a fiscalização desse processo e ainda tem-se uma nova prensa, vai precisar fazer uma nova dobra. Não necessariamente porque a dobra ficou inadequada, mas porque precisa de uma nova dobra no processo. Então, como não tem como eu partir sem essa dobra para montagem, eu volto ela para a prensa, prensei de novo, deu certo? Beleza. Montei, fiscalizei e saí. O que é importante? Esse fluxograma, ele determina qual é o setor em que se encontra o meu produto. Esse não, ele é um fluxograma geral, ele é simplificadão, ele é linear. Esse aqui não, ele é um fluxograma que detalha a parte setorial. Passa pelo almoxerifado, faz a parte operacional, prensa, pintura, montagem e depois a finalização do produto. Ok? Muito bem. Fluxogramas de layout. Esses fluxogramas, eles são utilizados no contexto geral para poder estudar como é que está a empresa em termos de layout geral da empresa. Ele pode ter uma finalidade macro, quando comparado a um fluxograma setorial, porque eu não estou trabalhando, eu não estou trabalhando apenas o setor, eu estou trabalhando todo o contexto da minha empresa, e ele também não é um fluxograma tão simplificado quanto o operacional, tá? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês que eu dei no começo da aula, que é o exemplo do shopping, beleza? Aqui está muito claro o exemplo do shopping. Um mapa de layout de um shopping, beleza? Depois vocês leiam isso aqui com bastante carinho. Olha só, um fluxograma de layout. Aqui, galera, você tem a delimitação todinha do seu chão de fábrica. Aqui está a matéria-prima. Olha a diferença desse fluxograma para esse. Vamos comparar? Olha a diferença desse fluxograma de layout para um fluxograma setorial. Aqui eu estou mostrando o quê? Que ela vai para o torno, ela vai para a prensa, ela vai para a pintura, ela vai para a montagem e sai o produto acabado. Eu estou mostrando aonde que fica cada coisa. Aqui simplesmente eu só falei para você do setor. Aqui não. Eu entrei pela porta, eu passei pelo torno, eu passei pela prensa, eu estou localizando cada um desses setores. Por isso que ele é um fluxograma de layout. É esse fluxograma aqui que o shopping mostra lá na entrada. Entramos no shopping. Se eu for por aqui, eu tenho lojas, sei lá, de calçados. Se eu for por aqui, eu tenho praça de alimentação. E o cinema tá onde? Ah, o cinema tá de cá. Então eu estou localizando para você. Por isso que ele é um layout. Espera aí que eu vou olhar o chat. Sim, ele é mais detalhado. Muito bem. Deixa eu descer mais um tiquinho aqui. Esse livro, Juliane, é o livro que eu mandei para vocês, por aquele link. É claro que algumas informações aqui eu complementei, mas assim, foi com base naquele livro. Algumas informações eu complementei. Outras informações são até mesmo minhas, que eu já dei uma estudada nessas coisas, aí eu fiz algumas observações para ficar mais fácil, tá? Mas eu vou disponibilizar esses slides para vocês também. Olha um fluxograma de linha de montagem, amores. Olha só. Matéria-prima 1, matéria-prima, matéria-prima, matéria-prima. Eu tenho 3 saídas de matéria-prima. Nessas 3 saídas de matéria-prima, para que eu chegue nesse produto, eu tenho que ter essa matéria-prima trabalhada e essa matéria-prima trabalhada. A junção das duas me dá essa. E o meu produto final é a junção das 3 matérias-primas que passa por uma linha de montagem final, inspeção final e produto final. Imaginem
que nós vamos fazer um vestido de noiva. Juliana vai casar, Juliane vai casar. Finalmente, Juliane vai casar. Então, essa linha de produção vai ficar responsável por fazer a montagem do corpo do vestido. Essa linha de produção vai ficar responsável por fazer a renda do vestido. Essa linha de produção vai ficar responsável, sei lá, por fazer as aviações do vestido e chegar aqui e colocar. Então, são 3 linhas de montagem diferentes. E aqui nós temos o vestido de casamento totalmente pronto e acabado. Beleza? Sem apego... Vou casar, não. Vai sim. A gente tem fé. Sem apego às formas geométricas, esse é um processo produtivo que simplesmente ele vai ser agregado ao longo de toda a cadeia por montagens específicas e montagens gerais do produto, tá? Basicamente isso. Antes de eu falar sobre o organograma, deixa eu mostrar aqui para vocês o processo da água. Olha só. Um processo de tratamento de água geral, acontece isso aqui, ó. Quando você chega lá na Saneago, você tem esse processo de tratamento de água. Faz a captação de água no rio, aí ele coloca um coagulante, um floculador, para poder aglomerar as partículas da água, para poder eliminar toda a parte de suspensão, sujeirinha. Essas partículas vão ser decantadas. O que significa isso? Elas vão para o fundo do tanque para serem recolhidas, passa por um processo de filtração, tem-se a desinfecção da água, que é feita com cloro ou com ozônio. Geralmente aqui no Brasil nós utilizamos mais cloro. Aplicação de flúor, correção do pH da água, vai para um reservatório e distribuição. Analisa comigo. Isso aqui é um processo totalmente o quê? Linear. Ele é um processo inteiramente linear, tá? Inteiramente. Ele segue esse fluxograma. Captou, coagulou, foi para baixo, filtrou, desinfectou, fez a correção, reservou, distribuiu. Essa distribuição aqui é para nós, tá? Nós como consumidores. Beleza? Se eu trabalho dentro de um processo totalmente linear, ou seja, esse é um fluxograma operacional. Beleza? Quando eu trabalho a parte de setorização, o que vai acontecer? Eu vou separar os setores. Setor captação, setor que eu posso chamar aqui de coagulação, sei lá. O que eu fiz? Eu separei por cores. Setor 1, setor 2, setor 3, setor 4 e setor 5. Aqui pode ter o nome que quiser, tá? Eu resolvi separar por cor para não ficar tão apegado aos nomes, porque é uma parte mais técnica, beleza? Então, aqui, ó, quando eu estou trabalhando na parte de setorização, eu trabalho a parte de setores. Então, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5. Muito bem, trabalhei layout de setores, setorização. Se eu trabalho um layout, se eu trabalho um fluxograma de layout, a parte preta, a parte que mais escura, eu estou falando para vocês que é a Saneago, como é que funciona a Saneago por dentro. Cheguei, passei pelo setor 1, fui para o setor 2, fui para o setor 3, setor 4 e setor 5. Vejam que eu usei uma forma diferente de abordagem. Eu não usei a mesma ordem que estava lá em cima. Porque eu não estou usando o fluxograma de setor, eu estou usando um fluxograma de posicionamento. Então, aqui foi para o setor 1, foi para o setor 2, foi para o setor 3, o setor 4 está de cá e o setor 5 está aqui. Eu só posicionei esses setores, beleza? É meio complicado eu separar isso através de um fluxograma que seja de linha de montagem, porque não é um produto que é montado. Mas supondo que fosse um produto montado, para que eu tenha a água tratada, vamos supor que antes desse meu processo 5, do setor 4 aqui, eu dependesse de outros setores. Então, galera, eu crio a relação de dependência.
que para chegar nesse nível 4, para ser distribuído, eu preciso da interação dos outros 3 setores. Assim seria um setor de linha de montagem. Para que esse aconteça, eu preciso que todos os outros 3 aconteçam simultaneamente. Isso seria um de linha de montagem para um processo de tratamento de água. É meio complicado eu imaginar isso, mas seria mais ou menos assim, tá? Muito bem. Então, antes, para quase fechar com chave de ouro, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o organograma. O que é esse organograma? Galera, o organograma é uma maneira de representar a organização, a parte hierárquica dela, por meio de uma representação gráfica, tá? É bem dizer um fluxograma. É uma representação gráfica. Para que serve isso? Para eu poder mostrar como é que são os cargos dentro da minha empresa. Então, o organograma, eu vou pular a teoria e explico para vocês. Ele funciona dessa forma. Eu vou colocar todos os cargos, então, presidente, diretor comercial, administrativo, diretor de produção. Dentro do comercial, trabalha quem? Gerente de vendas, o gerente de marketing, o gerente de operação. Dentro do administrativo, contrato, cobrança. Dentro da linha de produção está quem? Gerente de produção, gerente de compras. E as subdivisões de cada um deles. Isso aqui é um organograma simplificado dessa empresa. Para que serve isso? Por exemplo, para eu organizar como é que trabalha a parte hierárquica da minha empresa. Isso aqui é uma representação gráfica da parte organizacional dela, da parte administrativa. Sabendo que aqui no topo, essa parte aqui está o planejamento estratégico, né? A parte estratégica, o nível estratégico. Parte de gerência, nível tático. E aqui embaixo nós estamos aqui nos operacionais. Isso é um organograma. Tem uma observação que eu achei totalmente pertinente. Você pode colocar um organograma apresentando o nome do dirigente de cada departamento da sua empresa e os funcionários. Então, por exemplo, você pode colocar gerente fulano. Quem que o gerente fulano vai dar as ordens? No Rafael, no Gabriel, no Miguel e assim por diante. Só que, galera, ele é tão importante que o que acontece? Ele identifica falha estrutural na sua empresa. Por exemplo, se eu tiver 2 funções, talvez não seja necessário. Então, eu estou aí tendo um prejuízo. E estou pagando dobrado aí para 2 funcionários fazerem a mesma função, se um conseguir fazer se um conseguir desenvolver essa função. Então, ele vai descobrir um erro e um desperdício de mão de obra, certo? E ainda, galera, vai apresentar todos os órgãos dessa organização, vai verificar a vinculação de informações, inclusive se tiver algum erro de informação, vai ser verificado por aqui, e vai verificar a relação de dependência entre os departamentos, certo? Quem depende de quem. Se houver alguma pessoa estranha que for visitar a sua empresa, a partir de um organograma, ela vai saber a pessoa que ela realmente necessita falar, certo? Isso aqui é importante, até você disponibilizar isso por mídia digital aí no site da sua empresa. Então, essas são algumas vantagens aí do uso de organogramas, tá? Muito bem. Olha só, já está dando aqui o tempo de eu finalizar minha aula de novo. Voltemos. Eis-me aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Difícil, galera, a parte de fluxograma? Gente, responde. Podem falar no microfone. Vou fazer o seguinte. Como já está dando a hora de acabar, eu vou finalizar essa chamada e abro outra.
Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui como é que tá funcionando aqui as questões do chat. Um minuto. Jesus Cristo, Pai amado. Pera. Dúvida só na hora da prova. Muito boa observação, Amanda. O organograma, realmente, o entendimento é mais fácil, porque ele só trabalha a questão da parte hierárquica da empresa, a parte gerencial. E é justamente esse o trabalho que vocês vão fazer para mim, tá? Por enquanto, galera, o que vocês vão fazer para mim? Olha só, vocês vão trabalhar, vocês vão me dar um exemplo. Peguem aí, por favor, um exemplo de organograma da Teuto, tá? Vixe, não, ficou muito complicado, né? Eu ia pedir da Teuto. Vou fazer o seguinte, eu vou passar a atividade para vocês. Oi? Eu vou passar a atividade para vocês, eu vou mandar agora lá no grupo para vocês a atividade, ou lá no Ava, eu já posto. Já vou postar aqui os slides e vou tentar subir essa aula para o YouTube. Como eu sei que eu não vou conseguir, porque a aula já deu tempo de postar no YouTube, eu vou pedir paciência para vocês que final de semana eu consigo resolver isso, tá? Eu vou postar a atividade para vocês lá no Ava, para vocês fazerem para mim uma pesquisa sobre organograma. Favor, o que eu preciso que vocês façam? Façam para mim uma pesquisa do organograma, a importância do organograma dentro de uma empresa e façam um organograma para mim, tá? Para poder me mandar. Belezinha? Professor, pode fazer à mão? Pode. Pode fazer no PowerPoint? Pode. Eu estarei agora para fazer a retirada de dúvida de vocês. Estou online lá no WhatsApp para que vocês possam retirar todas as dúvidas comigo. Eu espero que Só repete para mim de novo a questão do trabalho. Tá, só um minuto. Eu espero que tenha ficado claro sobre a questão dos fluxogramas, que eu acho que agora deu uma clareada na ideia de todo mundo, né? Ficou mais tranquilo, né? Por isso que é importante vocês fazerem essas pesquisas primeiro. Depois eu só faço o complemento. Eu vou mandar o que é para fazer lá no grupo, beleza? E, inclusive, eu vou postar lá no Ava também o que é para ser feito. Mas vocês vão me mandar para ontem, tá? Vocês vão fazer, olha só, pesquisar o que é um organograma, qual a função do organograma e vantagens do uso do organograma. E vocês vão pesquisar também um exemplo de organograma, tá? E vão copiar, beleza? Ou vão digitar e me mandar. Só isso. Ok? Sim? Muito bem. Então, senhores, estou disponível no WhatsApp para maiores dúvidas. Na próxima aula nós voltaremos. E de atividade eu vou deixar só isso para vocês. Uma coisa bem simples. Porque semana que vem vocês vão ter uma coisinha um pouco mais complexa para poder fazer para mim. Beleza? Tá bom? Preparem-se para os trabalhos que serão apresentados. Eu já devo disponibilizá-los para vocês semana que vem. Ok? Aí a gente faz um sorteio e vê como é que isso funciona. Muito bem. Oremos todos. Fiquem com Deus. Estou lá no WhatsApp. Quem quiser tirar dúvida comigo. Mais uma vez, Isabela, fico feliz pela sua presença e pela presença de Zilmar. O Wellington também. O Wellington tem sumido, né? O Wesley também. Beleza. Wesley, desculpa. O Wesley também, fico feliz pela sua presença. O Thiago está me devendo um Cavaleiros do Zodíaco, vai ficar aqui registrada a coleção completa das 12 casas, mais os Cavaleiros de Bronze. Como eu vou subir para o YouTube, vai ficar lá registrado isso aqui. Beleza? Estou lá no WhatsApp, qualquer coisa, é só tirarem a dúvida comigo. Juliane, muito bom ter você na minha aula, não desista, fique firme e nós venceremos. Um abraço a todos e até no WhatsApp. Fiquem com Deus.